Olá pessoal, boa noite. Dando continuidade ao nosso estudo do livro dos médiuns, capítulo 2, segunda parte, capítulo 1, ação dos espíritos sobre a matéria, tópico 53. Só esperar a Denise entrar pra gente iniciar, tá? Aguardando só a Denise. Aqui, gente. Ei, Oi? Carol, boa noite, todo Boa mundo. noite. Boa noite. Ei, Dani, querida, Boa noite, Denise. Tudo bem com você? tudo Valéria, tudo bem? bom? Boa noite. Graças a Deus, vamos lá. Saudade, gente. Vamos lá mais uma vez, graças a Isso Deus. aí, mais uma vez. Em breve estaremos juntos novamente, se Deus Ah, quiser. eu acabei de falar isso aqui. Falei, gente, como ia ser bom, viu? Nós nos encontrarmos. Rapidinho, você vai ver. Quem sabe semana que vem, se Deus Ah, quiser. Amém. isso Vamos aí. pensar positivo. Isso mesmo. Vamos lá? Esperar um Vamos. tiquinho. Boa noite, todo mundo. Boas notícias aí. Tem algum recado, Carol? De semana passada, não tem recado, não. O recado é que a gente ainda está reestruturando, né, os horários, né, Denise? Para ver o que Isso. adapta para o pessoal, mas eu acho que vai continuar nesse de 7 horas, que é um horário bacana, tá? Já está todo mundo em casa, né? Para o pessoal poder Isso. assistir. É, isso mesmo. O pessoal, porque o pessoal estava falando, né, sobre conseguir acompanhar e chegar em casa, né? Isso aí. E é isso aí. Então, nós hoje vamos falar do estudo do livro dos médiuns, né? Isso aí. A Renata chegou, então a turminha está chegando. Nossos companheiros. A Eliana. A hora Vamos que você estudar. quiser, já estamos a postos, tá? Tá, pode. Já são 7 horas, né? Pode. Vamos fazer a abertura, né? Você já pode falar aí para nós. E depois ler a sua mensagem, né? Vamos. A Daniela vai fazer a mensagem para nós. Isso Boa aí. noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Não des guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa tuas mãos com o bem, e a tentação se afastará. Na medida das tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Nossa, que lindo, é isso aí. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo do Livro dos Médiuns, na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Agradecemos o amparo e a companhia de todos, né? E a Carol e a Dani, neste momento, que são os nossos elos aí para sustentar o nosso estudo, né? Irmãs de alma.
irmãs da equipe lá da FEAC, e nós vamos fazer agora a nossa prece inicial, depois da leitura da Dani, que é tão importante para todos nós. E aí a Carol vai nos ajudar com a leitura hoje, que a gente vai ler em pequenas partes, né, Carol? Vamos mais tranquilo. Então vamos fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece. Mestre Jesus, que neste momento, Senhor, de extrema provação, agradecidos estamos por aqui estarmos, com o amparo do Mestre Jesus, Maria, Mãe de Jesus, que nos ampara, a todos os nossos mentores que nos auxiliam, nos acompanham, a toda a equipe de Dr. Pedro Luiz, que nos fortalece, nos inspira e nos ampara. E que todas as bênçãos do Mestre Jesus recaiam sobre todos os lares, sobre cada leito dos hospitais, sobre cada irmão que está com dor, como gotas de luz no perfume das flores, que possam trazer a cura, a renovação, o alívio, o alento e o consolo do Jesus, de Jesus, para cada lar, para cada leito, para cada um. E que todos nós, reencarnados e desencarnados, na esperança e na alegria de sabermos de que tudo vai passar e que neste momento podemos acender a nossa chama da esperança, os nossos sorrisos de trabalho e os nossos abraços mentalmente enlaçados em todo o bem para a humanidade e para todos. Que o Mestre Jesus nos fortaleça, cada um de nós, para que sejamos mais fortes e possamos auxiliar a todos, indistintamente, nas preces, na vontade de emanar muita luz, na escuridão e no caminho de todos que é por nós passaram. Acendendo a nossa luz, apagando a nossa escuridão, mas levando cada um de nós, Senhor, a alegria, a chama da esperança nos corações. Não estamos sozinhos. Jesus está no leme. E que a alegria de que tudo vai passar, e a alegria de, neste momento, Senhor, através desse estudo, limparmos as nossas dificuldades, renovarmos a nossa esperança, abraçarmos o teu trabalho como nosso trabalho. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá. Vamos lá, Carol. Nós paramos no tópico 53. Isso. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna, a princípio, incompreensível o fenômeno das manifestações. Elas não podem ocorrer sem a ação do espírito sobre a matéria. Por isso, os que consideram o espírito completamente desprovido de matéria perguntam, com aparente razão, como pode ele agir materialmente. E nisso, precisamente, está o erro, porque o espírito não é uma abstração, mas um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado é a alma do corpo. Quando o deixa pela morte, não sai desprovido de qualquer envoltório. Todos eles nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, é sob essa forma que os reconhecemos. Observamo-los atentamente no momento em que acabavam de deixar a vida. Acham-se perturbados. Tudo para eles é confuso. Veem o próprio corpo perfeito ou mutilado, segundo o gênero de morte. Por outro lado, veem a si mesmo e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertencia e não compreendem como possam estar separados. Continuam a se verem em sua forma anterior e essa visão provoca em alguns, durante certo tempo, uma estranha ilusão. Julgam-se ainda vivos. Falta-lhes a experiência desse novo estado para se convencerem da realidade. Dissipando-se esse primeiro momento de perturbação, o corpo lhes aparece como velha roupa de que se despiram e que não querem mais. Sentem-se mais leves e como livres de um fardo. Não sofrem mais as dores físicas e são felizes de poderem elevar-se e transpor o espaço,
como faziam muitas vezes em vida, nos seus sonhos. Ao mesmo tempo, apesar da falta do corpo, constatam a inteireza da personalidade. Tem uma forma que não os constrange, nem os embaraça, e tem consciência do eu, da individualidade. Que devemos concluir disso? Que a alma não deixa tudo no túmulo, mas leva com ele alguma coisa. Isso aí, Carol. Gente, o estudo do livro dos médiuns, né? Nós estamos na segunda parte que fala da ação dos espíritos sobre a matéria. Todos aqueles tópicos, os 4 capítulos da primeira parte, eram as várias formas de pensamento, de estudo, linhas de pensamento, sistema, metodologia de negação ou de aceitação do plano espiritual e de aceitação do espírito. Agora, nesse tópico, né, a ação dos espíritos sobre a matéria, o que a Carol acabou de ler para a gente, que Kardec colocou aqui, que à primeira vista, né, a maioria no planeta que está reencarnado neste momento, alguns até já foi feita uma pesquisa em todos os continentes sobre religiosidade, se alguém acredita que tem alma, se existe Jesus, para alguns, né, é Alá, e por aí vai. Acontece o seguinte, uma ínfima parte da população tem noção dessa doutrina que Kardec veio codificar. E essa doutrina que em Paris, né, na efervescência do iluminismo de 1840 em diante, essa doutrina que sempre veio com um foco científico, né, filosófico e religioso, porque nos conduz a uma reforma íntima e a nos entendermos como criaturas criadas por Deus, então nos religa à criação maior. Então, o Espiritismo, na sua tríplice função, né, na sua tríplice estrutura, é uma ciência, é através da ciência que ela se comprova, porque ela é da lei divina, então ela é natural. Na filosofia que nos auxilia, né, na leitura, nos conflitos, na discussão e na busca do conhecimento. E como religião, porque nos aproxima de Deus. Porém, a ideia que a maioria de nós, ao desencarnar, muitos de nós, somos educados para falar, para nem tocar na palavra morte. Não se pode falar em morte. Ninguém fala doença, é aquela coisa, né? O momento agora é o momento em que a grande massa, a população no planeta está extremamente densa. Por quê? Pelo medo de morrer, pelo medo dos nossos entes queridos morrerem. Essa pandemia gerou uma dificuldade extrema financeira, social. Nós fomos privados e cortados do convívio, das festas, dos excessos. Esta provação coletiva que essa pandemia veio acender em cada um de nós o nosso melhor, o que nós somos, o que podemos ser, o que podemos fazer, o que adianta ter, né? Então, neste momento, isso acende em nós aquela responsabilidade, principalmente sobre o materialismo, uma fé cega, o niilismo. Então, quando nós morremos, nós dizemos que o Espiritismo matou a morte física, biológica, parada dos órgãos, né, da condição biológica, ela acontece, essa morte física, ela é extremamente biológica, de uma transformação de matéria. Porém, essência divina, espíritos, chama, luz, criados por Deus, essa chama não se apaga. O elo que liga a criação de Deus na nossa individualidade, fomos criados, cada um de nós, espíritos, simples e ignorantes, centelha divina, espíritos, aquela chama, princípio inteligente, criados por Deus. A nossa vontade, o nosso pensamento,
a nossa emoção, ele gera, ele transforma usando o fluido cósmico universal, o fluido utilizado da natureza. Ele transforma, através do fluido cósmico universal, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas criações mentais se refletem numa outra forma perispiritual que envolve o nosso espírito, cada um de nós enquanto essência. O nosso perispírito não morre. O nosso perispírito se depura e conforme vamos adquirindo condição moral, boas atitudes, conhecimento intelectual, sintonia e ligação nas nossas ações e pensamentos em Deus, no exemplo do Mestre Jesus, nós vamos transformando o nosso perispírito, que é denso, que é semimaterial, que é uma matéria que ainda a ciência aqui não conseguiu descobrir. Então, quando fala que a ideia dos espíritos, né, à primeira vista, muitos de nós desencarnamos, desligamos o espírito, o perispírito do corpo físico. E muitos de nós, num amor possessivo, num amor doentio, ficamos presos ao corpo, ficamos presos, queremos ir no cemitério. Isso faz parte do luto, isso é respeitado, isso é importante. Mas a essência, a alma, a alegria, o amor que nós temos, não vai naquele corpo. Ele se desenlaça. E o nosso desenlace, ele se dá de forma mais fácil. E é perceptível aos que estão reencarnados através da mediunidade. Através da mediunidade, não só da vidência. Quantas pessoas que dizem que não acreditam em espírito, em reencarnação, mas falam assim, é impressionante como eu tive a certeza de que aquela pessoa que amou tanto e que desencarnou estava naquele momento com ele. Um jovem que eu conheci não tinha noção nenhuma, turminha nova, sem religião. Durante um assalto, ele foi assaltado, 2 assaltantes, um com a arma na cabeça dele, ele dirigindo igual um louco em Belo Horizonte. E ele teve a intuição de elogiar os assaltantes e dizer para eles que entendiam a dor deles e tal, e falou que entendia o sofrimento deles, que por que eles roubavam. E ele disse que foi conversando com eles, e eles, depois de rodar com ele 2 horas, largaram ele numa periferia em Belo Horizonte e falaram com ele que iam matá-lo. Mas como ele conversou e ele foi muito bacana, que eles não iam matar ele não, que eles iam embora com o fruto do roubo. Eles tinham assaltado um comércio no centro de BH. E ele relata que durante esse assalto, ele sentiu a presença da mãe dele dentro do carro, porque ele ficou extremamente calmo, e tudo que ele falava era ideia que vinha, que ele disse que jamais teria. E que ele sentiu isso, que ele percebeu que tudo ia ficar bem e que ele estava seguindo uma orientação da mãe que tinha desencarnado alguns anos atrás. Então, quando diz, ninguém volta, né? O que o livro dos médiuns nos explicam o espírito age sobre a matéria, sim, porque o espírito é a essência. A gente fala que é uma chama divina, princípio inteligente, é a centelha, né? Só que tudo que nós, espíritos únicos, singulares, individuais, fazemos parte da universalidade do universo da criação de Deus. Nós somos envoltos. É como se o nosso espírito fosse a semente. E o perispírito está envolto, mas o perispírito é um reflexo das nossas ações, pensamentos, responsabilidades e vidas vividas em outras eras. Então, o perispírito, o nosso corpo é o reflexo do nosso perispírito. Tudo que fazemos no nosso corpo reflete no perispírito. Por isso Jesus nos ensinava a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso, os filósofos que vieram, né, da era 500 anos de Cristo até a época de Cristo, os grandes filósofos, ficou
marcado assim para a humanidade, mente sã, corpo são. E Jesus sempre nos ensinou, se alguém vier e bater na sua face, mostre o outro lado, dê o outro lado. Se for roubar sua túnica, dê também o manto. Se for roubar o manto, dê a túnica. Se te obrigam a caminhar com teu inimigo 1000 milhas, caminhe mais 2. Só na segunda milha, seu companheiro, seu inimigo vai te conhecer. O Evangelho de Jesus vem nos ensinar que nós não devemos viver só pensando na matéria. Que entender a imperfeição do outro é maturidade espiritual. Que enxergar com positivismo e boas ações, sentimentos, pensamentos, nos transforma e nos permite aquilo que a gente chama de uma boa morte. Todo mundo tem medo, tem esse pânico. O grande conflito que existe, né? A singular ilusão dos que morrem e se assustam e se encontram no plano espiritual, vendo aquele corpo, sentindo aquele corpo, vendo as suas chagas, as suas doenças. E aí, o que foi ensinado? Que vai morrer, vai dormir, até que o fogo, até que chega o momento final e ele volta. Ou vai para o purgatório, ou se for uma consciência culpada, vai para o inferno e nunca mais sai. E ao desencarnar, ao desenlaçar, né, o espírito que está envolto no perispírito, que é semimaterial, é um estado de matéria que, segundo Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele vem explicar que ainda não tem termo que dê para significar. O homem ainda não conhece essa matéria. Nós conhecemos na matéria o estado sólido, líquido, gasoso. O estado de plasma da matéria e o estado do Einstein, né? Do Bóson, né? Que eles chamam do Bóson, que até ficou... que eles criaram lá aqueles falaram que era partícula de Deus, né? O Bóson de Einstein. Mas o que é importante a gente perceber? Que ao desencarnar, nós entendemos que estamos mais vivos do que nunca. E quantos, por isso que mais do que nunca precisamos lutar contra os pensamentos suicidas, explicando que toda lesão que fazemos no nosso corpo lesa o nosso perispírito, que é o retrato do nosso espírito, que é a nossa essência. Então, aqui no que Carol acabou de ler para a gente, que se nós observarmos, quem teve a oportunidade de ler uma psicografia, ler as obras espíritas, o Obreiros da Vida Eterna, então ele tem relatos lá de irmãos que ao desencarnarem foram pessoas extremamente caridosas, boas, mas que o constrangimento do desespero de ver o corpo, por quê? Foi criado numa outra religião e na mentalidade não existia isso. E os delírios, a família em volta, e o Cavalcante, né, no Obreiros da Vida Eterna, o desencarne dele, ele dizendo que ele estava vendo espíritos horrorosos, mas também que estava vendo pessoas boas, que eram entes queridos que tinham desencarnado e vieram acompanhá-lo neste momento. Esse torpor, esse desespero, ele pode ser amenizado quando nós buscamos o conhecimento. Então, aqui Kardec nos chama para uma fé raciocinada, nos dizendo que, sobre a forma primitiva, nós, ao desencarnarmos, percebemos sentimento, emoção, tudo vai conosco. O grande exemplo que precisamos ter, né, nas infinitas psicografias e obras que nos ensinam, que ao desencarnar, os espíritos nos dão grande lição da nossa responsabilidade. Irmãos que foram bons, buscam ser bons, buscam fazer a reforma íntima, porque todos nós somos imperfeitos. Ao desencarnar, naqueles momentos finais, muitos relatam alegria, falam que estão vendo entes queridos que já morreram. Aí ainda vira piada em muitas famílias, né? E se está vendo fulano, não é bom não, é que vem buscar. E muitas vezes, e pessoas que não são tão boas, têm a sensação que estão vendo monstros. Por quê? Estão vendo coisas horrorosas. Porque o sentimento de cada um, a vontade que nós dirigimos o nosso sentimento,
no fluido cósmico universal, ele permite que irmãos que não são tão bons, que nas obras de Allan Kardec ele chama de espíritos inferiores nada mais são do que irmãos desencarnados, espíritos inferiores, que aprenderam pela vontade, eles aprenderam a manipular a plasticidade do perispírito e para amedrontar, eles se mostram para quem tem a mediunidade de evidência, eles se mostram de formas a assustar aqueles recém-desencarnados. Quem está reencarnado e tem evidência também, eles se mostram de forma, muitas vezes, pavorosa, porque sabem do medo que o outro na tela, que nós na tela mental mostramos. E eles também, para assustar os outros, eles distorcem para amedrontar, escravizar aquele que não tem conhecimento. Por isso Jesus dizia, conhece a verdade, ela vos libertará. Através do conhecimento, nós vamos, independente de qual era, independente de reencarnado ou desencarnados, nós teremos o raciocínio das nossas escolhas e do tamanho do sentimento que a gente vai querer levar. E Kardec vem dizer que, ao despertar, a singular ilusão de achar que a morte, né, acaba com tudo. Mas, para que nós saibamos, para que nós tenhamos merecimento de um desprendimento mais leve, nós precisamos entender que a nossa persona, a nossa personalidade, nossa essência e nossa individualidade, ela não vai ficar presa naquele corpo em decomposição. Por isso que a gente fala que morrer é fácil, desencarnar nem tanto. Porque os nossos pensamentos, a nossa vontade, o nosso merecimento, o nosso sentimento, podem, ao sermos desligados do corpo físico, não ficarmos presos na matéria. Então, muitos espíritos em reuniões mediúnicas mostram aquele pavor. Mas por quê? É a sensação e a percepção do espírito. Quando os laços são soltos, são desligados do corpo físico, do espírito, do perispírito, o que o espírito tem são sensações e percepções. Essas sensações e percepções, elas estão no Livro dos Espíritos, a partir da questão 149, a partir da página 149 do Livro dos Espíritos. As sensações e percepções. Essa sensação e percepção, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele vem claramente mostrando, né, a separação da alma do corpo no capítulo 2, e ele fala sobre a sensação, percepção e sofrimento dos espíritos. No capítulo eles mostram todas essas possibilidades. Por que nós estamos falando isso aqui no Livro dos Médiuns? Os médiuns têm a percepção e esse sentimento. Os médiuns, né, apesar da ausência do corpo, nota-se que o corpo, às vezes, que o espírito desencarnado está vendo, ele apavora. E ele percebe que ele continua com sentimento, com emoção, com todas as possibilidades de essência de vida criada por Deus. Então, o que se pode concluir? Né? A matéria que ainda nós não conhecemos, mas que é a essência divina, que nós somos imortais, isso se mostra muito forte quando nós desencarnamos e nos relatos dos desencarnados. Então, muitos, gente, numa reunião mediúnica, quem teve a oportunidade de participar, espíritos, quando são auxiliados, eles estão já desenlaçados do corpo físico. Espíritos socorristas auxiliam no desligamento de todas as células, órgão a órgão, da estrutura perispiritual do corpo físico.
Porém, o espírito, pelo seu conhecimento, pelo seu sentimento, pelo apego às coisas materiais, os sentimentos materiais, por isso que é importante nos educarmos para sermos, amarmos na questão espiritual e entendermos que estamos aqui temporariamente, temos só a posse temporária, que a vida não é nessa matéria, que quem nós amamos não é essa matéria, é o sentimento e a sensação que vibra conosco. E que onde esse amor for, apesar do corpo já estar desencarnado, esse amor, essa essência, essa pessoa que nós amamos, ela não vai morrer, ela não vai acabar, pode se fortalecer. Então, a personalidade, a persona nunca se desliga, ela amplia. Porém, precisamos entender que a vida continua. E ela continua na sua estrutura semimaterial. Por que semimaterial? Ela é palpável, ela é visível. O espírito age sobre a matéria nessa ação, porque o espírito, o perispírito, ele condensa as nossas histórias, os nossos sentimentos, as nossas conquistas. Então, precisamos buscar e entender, vivendo, respeitando a condição material, buscando a essência perispiritual para desencarnarmos de uma forma mais leve e tenhamos o merecimento, né, como diz o outro, de encontrarmos e estarmos em moradas e colônias mais afins. Então, não existe a morte, tudo se apaga. A matéria se transforma e o espírito se desliga. E o que a gente vê é um perispírito, que é uma matéria. Quanto mais puro o espírito, quanto mais ele cresce em moralidade, em amor e em conhecimento, mais esse perispírito se depura, fica fluido, mais etéreo, até chegarmos a espírito puro como Cristo. Vamos para o 54? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, tá aberto aí para quem quiser fazer pergunta e no finalzinho a Denise responde, tá? Vamos lá para o 54. Vamos lá, tópico 54. Numerosas observações e fatos irrecusáveis de que trataremos mais tarde demonstraram a existência no homem de 3 componentes. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que se encontra o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro, material e grosseiro de que é revestido temporariamente para o cumprimento de alguns desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, invólucro fluídico semimaterial que serve de liame entre a alma e o corpo. Você quer falar alguma coisa sobre esses 3 aí ou você quer que dê continuidade? É interessante a gente comentar isso aqui, é o seguinte, é aquilo que a gente está sempre explicando, né? Nós somos criados simples e ignorantes, centelha divina, por Deus. O fluido cósmico universal, né? Esse elemento que muitos chamam do halo divino, tudo que existe, tudo, só Deus, né, não foi criado, ele é a essência divina, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todas as outras criações do Mestre Jesus partem das modificações do fluido cósmico universal. Então, quando ele diz aqui, são fatos irrecusáveis, que mais tarde, aí na sequência, nós vamos falar, o princípio inteligente, o espírito, é onde reside o senso moral. É a nossa centelha divina, quem nós somos individualmente. Centelha divina, cada um de nós, a nossa essência, os nossos sentimentos, né? As nossas conquistas morais, ou o nosso primitivismo moral, ele está na nossa essência, criada por Deus, no nosso espírito. A segunda, o corpo, esse envoltório grosseiro que nós temos, ele está temporariamente revestido. Este corpo que nós temos aqui, que nós recebemos com a reencarnação, numa possibilidade
para que entre o espírito, centelha divina, e este corpo, que é formado pela matéria, existe o perispírito, que é um envoltório semimaterial fluídico, ainda não definido como uma matéria pela ciência da Terra, mas que é um elo que liga todas as emoções e sentimentos do espírito, que reflete a nossa essência, a nossa persona, e que dá um molde, é o modelador biológico que Joana de Ângeles tanto fala, que é reflete o nosso corpo. Nosso corpo é reflexo do nosso perispírito, o nosso perispírito é o reflexo da nossa essência, centelha divina e espírito. Então, esses três aqui são... A gente precisa entender, tudo que fazemos no nosso corpo reflete no nosso perispírito, e o corpo que nós temos foi o merecimento da forma como o nosso perispírito vibracionalmente nos permitiu este corpo nessa formação. E lembrando que algumas mutilações que acontecem, elas são resultados de vidas passadas em que nós malbaratamos, ou fazendo muito mal, ou usando com displicência nosso corpo em alguma área, ou como suicidas lesamos gravemente a nossa estrutura física, que reflete diretamente no perispírito. Por isso que alguns de nós nascemos com algumas determinadas limitações para nos educar, para que nós, através delas, possamos dar valor a um corpo saudável, sadio. Então, diante disso tudo, espírito, centelha, princípio inteligente criado por Deus, a nossa estrutura semimaterial, né? Ele coloca o princípio inteligente, o nosso o corpo envoltório, né? O perispírito, ele é um corpo fluídico que envolve, ele é semimaterial, ele é um laço, ele é um padrão vibratório de densidade que liga o nosso espírito, o nosso perispírito a este nosso corpo. Quando nós morremos biologicamente só a matéria, o nosso espírito, o nosso perispírito, ele é desenlaçado. Então, nós, quando damos valor à matéria, queremos ficar presos, queremos posse. E quando nós aprendemos a amar, nós entendemos dessa libertação. Por isso que eu comentei semana passada que um amigo, a mãe, desencarnou, era de uma outra religião, e ele dizia, aquela que eu vi ali, morta, não era minha mãe. Minha mãe está na eternidade. E ele nem é espírito. E Sócrates dizia, quando ele foi condenado a tomar cicuta, onde quer que coloque o teu corpo? E ele dizia, não importa o que vocês vão fazer com o meu corpo, eu não estarei lá. Vamos lá, Carol, continuar? A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro que a alma abandona. O outro envoltório desprende-se e vai com a alma, e dessa maneira tem sempre um instrumento. Este último, embora fluídico, etéreo, vaporoso e invisível, para nós, em seu estado normal, é também material, apesar de não termos, até o presente, podido captá-lo e submetê-lo à análise. Este segundo envoltório da alma, o perispírito existente, portanto, na própria vida corpórea, é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e através do qual o espírito transmite a sua vontade ao exterior, agindo sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, enfim, esse agente misterioso, inapreensível, chamado fluido nervoso, que desempenha tão importante papel na economia orgânica e que ainda não se considera suficientemente nos fenômenos fisiológicos e patológicos. A medicina, considerando apenas o elemento material ponderável, priva-se do conhecimento de uma causa permanente de ação, na apreciação dos fatos.
mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Lembraremos somente que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. Isso aí. Tem mais um Não, pedacinho. não, Pode pode continuar. Pode. O perispírito não é uma dessas hipóteses a que se recorre nas ciências para a explicação de um fato. Sua existência não foi somente revelada pelos espíritos, pois resulta também de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por agora, e para não antecipar questões que teremos de tratar, nos limitaremos a dizer que, seja durante a sua união com o corpo ou após a separação, a alma jamais se separa do seu perispírito. É isso aí. Pessoal, o perispírito é a nossa, neste primeiro momento, né, o que a gente precisa entender que dói muito a separação, a morte de um ente querido, né, não tem condição, a morte de um filho. Chico dizia que a maior tristeza que ele tinha é que ele não, quando ele não conseguia consolar e parar a dor de uma mãe que perdeu o filho. Então, é sofrido para nós porque estamos ainda com o perispírito e com o espírito ainda numa condição, num planeta de prova e expiação. Então, por isso que para nós é tão duro e pesado entendermos a morte como um processo natural de reeducação e purificação do nosso perispírito. A cada reencarnação, né, nós temos a oportunidade de sairmos melhores, de aprendermos mais. Hoje nós somos o melhor que nós conseguimos ser de centenas e centenas de reencarnações passadas. O espírito mais novo que está no planeta aqui tem mais de 40 mil anos. Quantas reencarnações nós já passamos? E eu costumo dizer para todo mundo que eu tenho 25, hein, gente? Tá danado. Olha só, por que nós estamos falando do perispírito? Porque a gente está falando aqui no estudo do Livro dos Médiuns, né, que Kardec vem nos falar, da ação do espírito sobre a matéria. Ao desencarnarmos, né, quando nós nos separamos, nós precisamos entender que o corpo físico é uma ferramenta temporária, é um empréstimo divino concedido pelos nossos pais, a quem nós devemos agradecer a oportunidade de nos ter concedido o corpo. Olha a responsabilidade dos abortos, gente. Em toda uma programação e um planejamento. Num livro de André Luiz, que chama Libertação, este livro é maravilhoso. Ele conta, olha como é importante o que nós fazemos com o nosso perispírito, com a nossa essência e com a nossa alma. Quando fala da ação do espírito sobre a matéria, olha os nossos relacionamentos, a importância dessa matéria que nós não ainda aprendemos a respeitar e que a medicina ainda ignora. Apesar que já existe o CID, uma classificação internacional de doença, sobre a possessão, a influenciação de espíritos. Apesar disso, e apesar de todas as pesquisas que existem, tem o Dr. Bruce Lipton falando de epigenética, tem a doutora Margarete Ross, tem os vários médicos aqui no Brasil, o Sérgio Thyssen, o Delson Yandoli, eles têm feito pesquisas e artigos científicos mostrando o impacto da condição mental no perispírito e no espírito. O perispírito, quando desencarna, no livro Libertação, ele mostra exatamente o que nós somos capazes de fazer com o nosso organismo perispiritual, com o nosso espírito, quando abusamos de droga, quando abusamos do sentir culpa, arrepender do que nós fizemos é uma grandiosidade. Reconhecer o nosso erro é uma evolução enorme. Saber quem nós somos, conhecer a ti mesmo. Erramos. Ficar preso na culpa, nós deformamos o nosso perispírito. O livro Libertação conta que um juiz que tinha sido aqui na Terra foi traído por uma esposa e ele nunca perdoou. E ele desencarnou com ódio dela. Quando ela desencarnou, ele o perseguiu, ele comandava uma falange como juiz no plano espiritual. Subjugava muitos espíritos ignorantes do fato
de ignorar que pela vontade e por uma boa prece nós podemos sair de todas as situações difíceis quando desencarnamos. Então, ele subjugava, ele julgava, ele condenava no plano espiritual. Ele era extremamente temido. E o livro Libertação conta. Essa mulher que o traiu, que ele amava, ele a subjugou de uma tal forma e ela tinha um complexo de culpa. E isso deformou porque ele foi julgando para ela, chamando ela de traidora, que ela era uma loba, que ela foi uma covarde, e foi julgando tanta culpa, que ela não era humana, que ela não era gente, que ela fez ele sofrer. Isso chama licantropia. O nosso perispírito é ressentido de uma monoideia de culpa, de remorso, com a impulsão do sentimento e da vontade daquele que se sentiu traído, que a subjugava como obsessor, foi usando a sua mente de culpa e dizendo que ela era uma loba, que ela não era gente, que ela não era humana. E numa sessão, num atendimento mediúnico, vem uma equipe espiritual e tenta converter esse irmão ao amor e libertar esta mulher. E no livro, vale a pena ler, chama Libertação, Psicografia de Chico Xavier. A gente vê todo o processo daqueles que se sentem no direito de subjugar e perseguir alguém enquanto obsessores. E a maravilha de que durante um processo aparece numa única frase de amor a mãe desse espírito. E ele, ao ver a sua mãe, ele para de odiar e todo um processo de recuperação da estrutura desse espírito. E ela chora, que ela começa a ver, ela é convidada a se enxergar como filha de Deus, criação divina, a recomposição do seu perispírito. E ela chora quando ela começa a ver que agora ela tinha mão e não mais patas. O perispírito é um elemento, né? Ele é um envoltório fluídico que tem plasticidade. E essa plasticidade, ela depende muito do nosso merecimento, padrão vibratório, mas principalmente da vontade do espírito. Então, diante disso, nesse processo, ela recupera a condição perispiritual. Mais aqui para frente, o tópico 56 e 58, nós vamos entender que toda a criação divina tem essa estrutura humana, com algumas diferenciações, conforme a condição perispiritual de cada morada que o Cristo, que Deus criou para nós. Moradas mais evoluídas, perispíritos mais fluidos, mais leves, com condição e alguns órgãos que nem precisam mais que a gente tem aqui. Porque o espírito evoluindo, a chama do amor, a chama da renovação íntima, purifica, vai limpando o perispírito, nós vamos tendo reencarnações em moradas e em condições mais evoluídas e melhores. Para quando chegarmos a espíritos puros, abraçarmos outras moradas do Deus nosso Pai. Como disse Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Nada na criação divina se perde. Então, por que a gente está falando isso? Tem um outro livro, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão Jacó, que chama Voltei. Neste livro, a hora que ele desencarna, ele assusta. Por quê? Por que a gente fala tenha luz, busque luz, a luz de Deus, né? Porque quando nós estamos presos na inferioridade, inferior, gente, não é aquela condição material, miséria. A inferioridade é a capacidade de ainda desejar mal ao outro. Aí, esse irmão que fez um trabalho maravilhoso no Espiritismo, era uma pessoa importantíssima no país, criou a primeira gráfica espírita, ajudou na fundação, doou muito dinheiro, trabalhava muito, era um excelente empresário, milionário, e ele assusta ao desencarnar, porque o seu perispírito, ele viu todos os que conviviam com ele, tinha um perispírito que tinha luz, era iluminado. E ele olhava e ele tinha vergonha, porque o dele era opaco, o dele não brilhava. E ele falou, eu fiz tanto, eu doei tanto, por que eu estou assim e não sou como vocês? E eles diziam que ele fez, mas não fez por amor. Ele era bruto com os funcionários dele,
ele era rude, ele era impaciente. E aí ele dizia que ele tinha que ser rude mesmo, senão os funcionários não obedeciam. E aí ele fala, né, que para Bezerra de Menezes, olha, eu preciso voltar e contar para todo mundo que nós devemos fazer sim, que todo bem que se faz, mas tem que ser feito por amor. E aí, nesse desespero, eles vão procurar Emmanuel, e Emmanuel fala assim, você tem um médium no interior de Minas, lá em Pedro Leopoldo, você vai lá e vai esperar. E ele chega com a equipe espiritual e ficou extremamente nervoso, porque tinha um monte de espírito ditando livros para Chico Xavier, na fila de psicografia. E ele já começou a xingar. E aí os amigos espirituais falam, ele conta isso no relato. Está vendo o que é que nosso irmão precisa aprender? Por isso que o livro chama Voltei. Que ao voltar para o plano espiritual, ele começa a trabalhar como espíritos numa equipe, convencendo espíritos que são obsessores a não fazerem o mal, a não induzirem jovens a usar drogas no plano espiritual. E ele fica extremamente envergonhado quando um dos espíritos que ele vai, junto com a equipe, tentar convencer para não perseguir mais um reencarnado, que era jovem, que não fizesse ele usar drogas, que não intuísse. E esse espírito vira e fala assim, quem é você para conversar comigo? Eu te conheci quando você estava reencarnado. E começa a falar todos os defeitos que ele tinha. Áspero, grosseiro, metido, orgulhoso e impaciente. Ele achava que... E foi julgando. E ele, neste momento, pela primeira vez, ele reconhece e diz para esse irmão, para esse espírito obsessor, fala assim, olha, você tem razão. Eu era tudo isso que você falou. E por isso que eu estou aqui. Não seja como eu fui. Vamos acender a nossa luz, vamos iluminar. E foi convencendo esse espírito. Por isso que eu estou aqui. Para que as pessoas não errem como eu errei. E para que você não faça o mal, que o mal fique em você. A gente não leva nada de bom fazendo mal para o outro. E de repente, ao convencer aquele espírito a parar de fazer o mal, assumir que o mal que ele fazia, e ele era um espírito, uma pessoa na Terra extremamente generoso, trabalhador, gerou emprego, doou muito para as causas sociais. Mas era intolerante, impaciente. E nesse exato momento em que ele converte aquele irmão, ele começa a descobrir que sai dele uma luz lilás, uma luz. E aí os amigos dizem, agora você alcançou a tua luz. É muito lindo. O livro chama Voltei. É muito emocionante. Não tem palavras que dá para explicar. E aqui, quando ele vem nos explicar que a morte não destrói o perispírito, o seu espírito, a sua essência, a nossa alma. Que entregar aquele corpo para que ele faça o seu processo biológico é libertar da prisão e da gaiola aquele que estava sofrendo. Neste momento em que estamos vivendo essa prova coletiva, irmãos estão sendo libertados para que possam voltar numa nova oportunidade. Vamos terminar lá, Carol? Está faltando um pouquinho. Nós temos 5 minutinhos. Você quer 55? Não, acho que tem um parágrafo que ficou faltando de ler. Não, o perispírito não é uma dessas provas. Eu li ele. Você quer que repete? Não, é porque ele tem tanto a ver com isso aqui, né? Não, nós vamos já... só lembrando que o perispírito, quando alguém fala assim, eu estou vendo um espírito, nós estamos vendo o espírito, mas dentro do seu envoltório, que é o perispírito. E que não tem nada de diferente nisso. É uma matéria que nós ainda não definimos. O nosso perispírito tem cheiro, tem som e tem cor. O que é a aura? O que é a luz? Quantos pretos velhos, nos seus trabalhos, eles dizem que estão trabalhando, né, nas umbandas, porque eles querem buscar a luz, né? Reparar o mal de outras épocas e auxiliar. E muito preto velho, gente, são espíritos de extrema luz. Bezerra de Menezes, no livro Loucura e Obsessão, aqui para salvar um jovem gay que estava com extremo sofrimento pensando em suicídio, ele se manifesta
numa incorporação, num centro de umbanda que esse jovem foi levado, se passa por preto velho e ampara e auxilia esse jovem. Então, o perispírito é quem nós somos de verdade. Ao morrermos no corpo físico e nos desenlaçarmos, nós vamos enxergar toda luz ou toda sombra em nosso coração. Quer que eu falar mais alguma coisa aí, Carol? Não, porque eu amo os pretos velhos. Amo de paixão. Nossa, ai, Pai Benedito, que saudade. E Olha saudade só, do Pai Benedito. Pai Benedito, gente, faz parte da equipe da Fraternidade Espírita, né? Amor e Caridade, da equipe de Dr. Pedro Luiz. Nós vamos fazer a nossa prece e vamos repensar. Se tudo que a nossa vontade, o nosso sentimento, reflete no nosso corpo, nos permite ter o perfume do amor, imagina no nosso perispírito. Então, vamos fazer a nossa prece agradecendo a Deus e a alegria do estudo do Livro dos Médiuns, onde nada é sobrenatural, onde tudo é criação divina, onde a matéria de Deus nos explica tudo. Mestre Jesus, Espíritos sábios e benevolentes, agradecidos estamos, Senhor, por mais uma oportunidade desse estudo do Livro dos Médiuns, na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, na inspiração de Deus, dos nossos mentores, da equipe de Dr. Pedro Luiz. E um abraço fraterno a todos aqueles que neste momento sofrem pelas tristezas, pelas angústias e pelas aflições da pandemia. Mas cada um de nós neste momento possamos mostrar a Jesus que estamos aqui, certos do amparo, e que nós vamos levar a todos que passarem no nosso caminho um olhar, um sorriso e uma esperança em termos de auxílio, de ação e de prece. Se não pudermos dar dinheiro, emitiremos, emanaremos, Senhor, a Tua luz na esperança para todos. Que a paz do Cristo abrande os corações. Que a paz do Cristo alivie as aflições. Que a paz do Cristo incentive o amor ao próximo em cada um de nós, apagando as nossas sombras e acendendo a luz do amor para sempre melhor. Que assim seja. Obrigada a minha querida Ana, de BH, nossa, a minha querida Alessandra, tem tanta gente linda, Renata, Maria, Selma, tanta gente fantástica, né, Carol, aí conosco. Queríamos, Nina, minha madrinha querida da FEAC, um beijo para todos, 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 todos. Nosso coração é eternamente gratidão. Com você, Carol. Lembrando que semana que vem estaremos juntos novamente. Isso. Tá? Dando continuidade no capítulo 1, né, Denise? Da segunda parte. Isso aí. Ei, minha linda, saudade da Clarice, gente. Clarice, querida, dona... Ai, que saudade! Ai! Se você não comportar, nós vamos colocar Clarice aí, tá? Não, se Deus quiser, já nós estamos voltando ao vivo. Dani, beijo. Carol, gratidão eterna. Beijo. Obrigada a todos. Beijo, Valéria. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijão. Grande abraço, gente. Beijo, Ana. Beijo. Tchau.